Ninguém é dono da verdade, mas a mentira tem acionista pra caralho. E aí, galera, começa aqui com o Milor Fernandes, nosso primeiro papo com a massa, o papo da massa. Vamos dar as boas-vindas aí pra vocês que estão nos ouvindo e também pro nosso glorioso Gabriel. Se apresenta aí, meu bebê. Boa noite, galera. Meu nome é Gabriel, participante aí do Todos com Ciro. Tamo junto para bater papo com vocês. Eu, como analista de assuntos aleatórios, tentarei dar a minha opinião da forma mais parcial possível. É com você, João. Fala aí, quem é o João? E aí, turma, tudo bem? Meu nome é João, eu sou estudante de Ciências Sociais da Universidade de Brasília. Sou um apoiador do Ciro Gomes aí, estamos na Todos com Ciro aí, ajudando a mobilizar esse Brasil imenso aí para essas eleições tensas de 2018. É isso, moçada. Eu sou o Caio e hoje a gente vai abordar diversos assuntos aí que estão na pauta da semana. Por exemplo, tem a pesquisa Datafolha que saiu no domingo, tem a confrontação Datafolha Vox Populi. A gente tem algumas contradições entre as duas pesquisas, né? Em que mentira acreditaremos. Tem a pesquisa que o Datafolha também soltou sobre quais são as maiores preocupações dos brasileiros. E a gente vai abordar também essas agências de fact-checking, que na verdade uns têm chamado de fake-checking, né? Galera, antes de começar, Todos com Ciro, chama pra você pra ir para o site Todos com Ciro e se cadastrar e vão mobilizar, porque a luta continua, irmão. Eu quero saber o seguinte de você, ô João. O Bossal, na pesquisa do Datafolha, ele aparece com 17% das intenções de voto. O Bossal tá eleito? Olha, cara, eu acho que o Bolsonaro, desculpa mencionar, né, mas é um nome a não ser votado e, na verdade, ser muito mencionado para ser criticado pela sociedade brasileira, pela sua postura. Eu acredito que 17% significa uma solidificação da sua candidatura, né? O Brasil, depois de passou por altos momentos de turbulência e com uma direita institucional irresponsável, fez ascender essa figura aí que se consolidou, apesar de críticas que foram feitas a ele pela própria Folha de São Paulo ultimamente, aqueles casos escandalosos envolvendo ele. Essa semana também ele foi denunciado pela PGR. Então eu acho que no final das contas essa pesquisa sinaliza que ele, apesar dessas ofensivas que mostram quem é o candidato, ele consolidou um eleitorado sólido, né, fascista e irredutível, mas acredito que com teto. E eu faço essa comparação muito com o que aconteceu na França em relação à candidata da extrema-direita da França, a Le Pen, que apesar de tudo, da grande visibilidade que ela teve, né, da ascensão fascista que também acontece na Europa, não é uma particularidade do Brasil, teve um teto em relação teve um teto na eleição e apesar de enfrentar o Macron, Isso. e o Macron na França perdeu de lavada. Então acho que a possibilidade do Bolsonaro chegar no segundo turno é forte, é evidenciada, a gente não pode negar isso, principalmente enquanto apoiadores do Ciro, mas ele tem um teto na campanha e o Brasil, como responsável não vai colocar um fascista como esse na presidência da República. Ô Gabriel, tem um cara que ele tem uma porcentagem que representa muito a classe dele. Eu quero que você adivinhe quem é e fale um pouco sobre esse cara. Ele é o cruzamento de um réptil com a ave de rapina. Eu tô falando de quem? Quem? O padre? Alguém chuta? Não faço ideia, cara. É Essa Lula. você me apertou sem me abraçar, cara. Não, galera, olha, eu tô falando aqui do Flávio Rocha, que tem 1%. Ele é um réptil, por quê? Porque ele tem esse discurso do Bolsonaro também, de valores, etc., que é liberar as armas, e ele é também uma ave de rapina, porque tem o discurso do Collor de liberalização e privatizações. Eu quero saber o que você acha desses candidatos que têm esse discurso mais para esse lado liberal e privatizante. Você acha que eles vão conseguir alguma coisa? Olha, Caio, isso aí vai depender muito do ponto de vista de cada um. Agora, no sentido de conseguir alguma coisa, eu acho muito difícil alguém com capital político de 1%, 2%
conseguir alguma coisa na vida, né? Inclusive, alguém que fala tanto em liberalismo, em redução do Estado, sendo que até o dia de ontem estava recebendo subvenções e auxílios do BNDES, né? Que deveria ser um banco de fomento para o micro e médio empresário e ajuda caras como ele que, notadamente, tem históricos, digamos assim, conflituosos, né? No seu passado em relação ao trabalho escravo e etc e tal. Então, esse tipo de gente atende uma pauta interessante, assim como o Boulos também, um cara que tem a minha admiração, mas que não consegue passar de 2, 3%, que são os considerados extremos da balança. Eles representam algum tipo de eleitorado, mas que no final das contas eles só servem um pouco de capital político, para fazer articulação com os partidos maiores que estão ali localizados mais no centro, seja o centro-esquerda, seja o centro-direita. Só para complementar o que o João falou, essa questão do Bolsonaro também, muito embora o número dele não diminua, teoricamente falando, né? Diminuiu 1%, 2%, em alguns casos aumentou, diminuiu, mas também mostra que assim, o eleitorado também não está conseguindo novo eleitorado. Quem vai votar nele vota, independente de baterem nele ou não, como o João falou, não vão mudar de opinião, apesar dos escândalos, apesar de estar se mostrando muitas das facetas deles, inclusive do filho também, né? Que dizem que, né, o fruto não cai muito longe do pé. Mas o Bolsonaro, ele tá nessa. Então, eu acho que, assim, é interessante se analisar o capital político dele. Como o Ciro fala, ele responde a um anseio da população, mas não me parece passar muito disso e não vai conseguir, creio eu, angariar muito mais gente além disso. Ele tá respondendo uma parte da população e o bom sinal é que ele tá meio estagnado. Eu né? quero saber de vocês dois. Quem vai acertar essa? É o seguinte. Quem seria eleito hoje se a eleição fosse... Quem seria eleito amanhã se a eleição fosse hoje? Minha humilde opinião seria a Marina. Porque Marina? hoje, apesar dela tecnicamente estar empatada com o Barbosa, que é outro cara que, desculpa a expressão, mas tá caindo de paraquedas nessa eleição para atender um anseio da população que não quer votar declaradamente na esquerda e nem na direita, e quer votar num cara que aparenta ser isentão, que antes era o Hulk, e agora se apresenta na forma do Joaquim Barbosa. Mas eu acho que esse eleitorado, por exemplo, do Barbosa, no segundo turno iria para Marina, a galera dos indecisos que não tem consciência das coisas não votaria no Bolsonaro caso ele fosse pro segundo turno, também não votaria nele, então votaria na Marina. Dou o exemplo, por exemplo, do meu pai, é um cara historicamente esquerdista, sempre votou nos partidos mais tradicionais de esquerda, mas ultimamente tem votado na Marina, apesar da gente discordar de muito posicionamento dela, etc. Então, eu cravaria Marina, né? Ainda na frente do Ciro. Gabriel, você errou. E eu quero aproveitar isso. Eu quero aproveitar isso para perguntar para o João. É o seguinte, o grande vitorioso de hoje seriam os indecisos. Hoje eles têm 46%. Tem 46% da população brasileira que não sabe em quem depositar a sua confiança. Com certeza. Nesse cenário em que 46% não sabem quem votar e 21% diz que já vai anular de pronto. Como é que fica a definição dessa eleição, João? Olha, eu acho que a eleição, necessariamente, precisa ser analisada nesse contexto que você falou, que é um contexto interessante e um dado que nós temos que sempre pensar, inclusive na atuação enquanto pessoas que apoiam o Ciro. O golpe de 2016, ele trouxe uma estabilidade democrática no Brasil, que ao acender uma face fascista, também acende uma face que, nas movimentações de rua, tanto da direita como da esquerda, preferiu ficar em casa. Porque de ambos os lados era evidente casos de corrupção e abdicou da luta política porque não viu na política um sentido de resolver os problemas, né? Então, inicialmente, esse voto anulado ou esse não voto, ele representa a face de uma irresponsabilidade dos atores políticos, principalmente do PSDB, em desestabilizar o nosso pacto democrático de 88. Você tendo 46% de pessoas que não querem votar ou não sabem votar ou vão votar nulo, sinaliza que essa radicalização política, ela atende a interesses. Quando você não vota num momento como esse, você aponta e sinaliza que a manutenção do poder de quem hoje está no poder é mais interessante. O não voto valoriza muito mais o campo à direita do espectro político do que o nosso campo. Porque você reduz o debate, você coloca ele na superficialidade das coisas, né? Significa a manutenção do status quo, né? Isso, exatamente. E isso é muito ruim para o Brasil. Mas só que eu acho que esse cenário vai mudar. Eu acho que isso é um dado concreto de hoje. É um retrato da nossa realidade. Mas que ele muda porque, como 2014, numa eleição muito radicalizada, a eleição de 2018 pode ser uma eleição muito mais pulverizada. Isso não necessariamente ajuda a colocar as pessoas que não votam para votar,
mas contribui para um debate amplo da sociedade. A gente tem uma candidatura de 10, 12 candidatos, você pulveriza muito e alcança muita gente. Pode ser que alguém se mobilize, se sensibilize a depender da campanha, como é que vai estar o Ciro, como é que vai estar a Marina, como vão estar, inclusive, as próprias articulações entre os partidos. Então, a pergunta que você fez do Gabriel, eu gostaria de responder hoje. Nós precisamos saber, primeiramente, quem vai para o segundo turno. Acho que se isso é claro, não dá para fazer uma definição muito anterior de como se a eleição fosse amanhã, apesar de entender sua pergunta e esse ponto dos votos nulos é importante para a gente debater sim, inclusive com a nossa turma, que precisa conversar com muito mais gente durante hoje até a campanha. Que é um complemento que eu gostaria de fazer a esse dado, que como você apontou, Caio, até concordo, que quem está vencendo a eleição são os nulos e indecisos. Então é uma chance da gente falar, esses vitoriosos têm que vir para o nosso campo da vitória. Né? E é mais fácil convencer essa gente que está indecisa, porque, querendo ou não, eles não estão se sentindo identificados, mas se nós chegarmos com um discurso amistoso, em que se consiga convencer a ideia das pessoas e falar assim, não, olha, a sua pauta também é reivindicada aqui, como o João falou, na polarização muita gente se sente desprestigiada. Então quem tem um discurso mais profundo, como o Ciro, creio eu, tem uma facilidade maior de penetrar com essas pessoas, que ainda não tem rejeição a ninguém, teoricamente falando, não tem ideia, mas a princípio não se sente representada por ninguém. Então, se você chegar nessas pessoas e tentar fazer um trabalho de convencimento, eu creio que seja muito mais fácil de convencer um cara que já está, por exemplo, convertido num Bolsonaro da vida, num cara que quer votar no Joaquim Barbosa ou no Luciano Huck a qualquer jeito, e etc e tal. Continuando aí com essa questão da pesquisa, né? A Datafolha soltou a pesquisa no domingo, e com a manchete dizendo que o Lula tinha perdido apoio. Tinha 37% das intenções em janeiro, se eu não me engano, foi para 31%, e apontando também que 57% dos entrevistados eles apoiavam a prisão em segunda instância. O Vox Populi, em pesquisa comentada pelo PT alguns dias depois, falou que o Lula ganharia em todos os cenários no segundo turno e que, para o Vox Populi e os seus entrevistados, 57% dos eleitores acham que a prisão do Lula é política. Ô João, a prisão do Lula é política? Olha, essa pergunta é complicada, porque eu, como já tive a sensação muito boa de não votar no Lula, mas apoiar na candidatura que ele escolheu para substituí-lo, né, para sucedê-lo, acho que sim, existe um movimento judiciário em crise, ativista, preocupado apenas com seus interesses, não com o discurso da moralidade, que enquadrou o Lula por um interesse também maior e ainda não esclarecido, como foi o golpe de 64. Ninguém sabia que os Estados Unidos naquele momento estavam intervindo. Nós viemos a descobrir posteriormente. E esses problemas estarão esclarecidos. Mas isso também não quer dizer que não haja responsabilidade. Não haja responsabilidade de alguns membros do judiciário. Eu acho que a fala do Ciro é boa e importante quando ele faz uma dissecação do judiciário brasileiro, apontando que há sim movimentos de ativismo, mas que não dá para fazer uma generalização do movimento judiciário. Inclusive com a crítica da questão de termos 4 instâncias no Brasil. Sim, né? exatamente. Que é uma coisa que não existe em nenhuma república de Estado de Direito moderno. Exatamente. Agora, existem pontos a serem relevantes, né? Tem 14 réus na Lava Jato julgados em segunda instância e nenhum foi preso, só o Lula. E tem uma motivação eleitoral também. Eu acho que o procurador Deltan Dallagnol, o juiz Moro, eles têm essas motivações políticas, politizadas, partidarizadas, influenciadas por atores externos e internos de grande relevância na economia, no mercado financeiro para prender o Lula. Mas que eu não vou dizer que tem que ser assim mesmo, que nós temos que naturalizar esse processo, nós temos que criticar sempre, mas entender que o problema, apesar da prisão do Lula ser um problema, não é necessariamente a prisão do Lula. O problema é um ativismo judicial que, inclusive, pode se materializar na figura do Joaquim Barbosa na eleição, né? Como é que a gente vai votar no Joaquim Barbosa criticando o ativismo judicial se ele for, por exemplo, com o Bolsonaro para o segundo turno? O Joaquim Barbosa foi quem abriu a cela desse movimento de ativismo e eu votaria nele contra o Bolsonaro. Espero que não aconteça esse cenário, porque o Ciro vai estar no segundo turno e nós vamos ganhar a eleição. Vai estar no segundo turno. E faremos de tudo para que isso aconteça. Exatamente, né? Mas o Joaquim Barbosa é a essência desse movimento de ativismo judicial que a gente tem que criticar e que desagou numa crise irresponsável de Curitiba e do Ministério Público Federal. E só para um breve complemento a isso, errado ou não, político ou não, e aí cada um vai ter o seu raciocínio
isso eu concordo muito com o que o João falou, mas é a questão de, por exemplo, a esquerda tem que ser mais que perfeita. Não adianta a gente cair em qualquer casca de banana, porque é isso que as aves de rapina estão esperando. Seja elas do judiciário, seja elas da mídia, através da sua propaganda maciça, e etc. O mínimo deslize dos atores políticos de esquerda, que é os caras que tentam dar profundidade ao debate, que tentam melhorar o nível da coisa, do debate político, não pode errar um segundo, porque qualquer erro, ele vai ser perseguido até o final, até as últimas consequências. Gabriel, hoje 21% da população brasileira elege a corrupção como o maior problema do país. Esse número comparado, por exemplo, com a educação, ele ganha disparadamente. Apenas 10% da população brasileira acha que a educação é o principal problema do país. Você que está com esse discurso aí de que a esquerda não pode errar, etc. Você acha que esse assunto da corrupção ele vem sendo instrumentalizado eleitoralmente ou a esquerda ela é inocente? Não, acho que tem um pouco de tudo. É óbvio que há uma campanha maciça da mídia para jogar todo mundo na mesma vala, para reduzir o debate político, para superficializar as coisas, e daí nasce muito dos fenômenos Bolsonaro e até o Joaquim Barbosa também, de querer reduzir todo mundo àquela velha história do farinha do mesmo saco, mas por outro lado também revela uma face do momento, né? Parafraseando o Ciro, mais uma vez, né? O pesquisa é o retrato do momento, e a necessidade imediata, por tudo que tem sido propagandeado pela grande mídia, por tudo que tem acontecido no país, é lógico que as pessoas, a primeira coisa que vem à mente, a primeira memória afetiva, digamos assim, é da corrupção. Mas eu prefiro levar para esse lado de que as pessoas sabem que a educação tem a sua importância, só que agora, né, como dizem no inglês, first things first, né, primeiras coisas mais importantes. É a corrupção, então é o câncer, é o que todo mundo acha que é o que está trancando o país, o que para mim é um erro, obviamente, porque a gente tem a história da fatia do bolo dos 51% que vai para os bancos, a gente tem, né, inúmeros problemas mais importantes, a meu modo de ver, para serem respondidos e solucionados, mas que a corrupção, por estar em voga, por estar latente pelo menos no mínimo 2, 3 anos, e aí também já tem a memória do mensalão e etc., acontecendo, então as pessoas vão eleger naturalmente a corrupção em primeiro lugar. O que por um lado é bom, porque como o Ciro mesmo fala que ele, né, não gosta de propagandear isso, mas é uma coisa que pode voltar para ele. Ele é um cara idôneo, é um cara limpo. Mas, obviamente, que isso aí não tem que ser uma coisa que a gente passou a eleger nessa eleição. Não, tem que ser uma coisa constante, inclusive da nossa sociedade. Mas, né, tecnicamente, né, objetivamente respondendo o que você falou, é isso. Eu acho que é uma coisa de momento que as pessoas veem a primeira memória que vem à mente delas, mas acho que no momento certo de a gente eleger um novo presidente, as cobranças de educação, saúde, naturalmente, voltam para o seu lugar de destaque que devem ocupar. Ô João, a gente sabe que a corrupção é a tara da direita, né? Então ela usa esse discurso moralizador, obviamente, para obter frutos eleitorais. Mas qual que é a sua visão em relação a isso? Você concorda com o brasileiro de que esse é o grande problema nacional? Olha, eu não concordo, sinceramente. Eu acho que, como o Gabriel falou, é um assunto de momento que nós precisamos, inclusive, valorizá-lo. Não é descartar o debate sobre a corrupção, mas é entender que nesse momento, por exemplo, vou fazer uma analogia até um pouco doída, né? Por exemplo, seu pai falece, infelizmente. Aí alguém vai na sua casa cobrar que ele tinha uma dívida com ele de 100 mil reais, de 1 milhão de reais. Você sente que, apesar de ser justo você pagar aquela dívida, né, você fere um sentimento ali daquela família ao cobrar naquele momento. Então eu acho que existe hoje no Brasil um nervo muito sensível em relação à corrupção. Que o povo brasileiro compreende, isso está demonstrando na pesquisa, que isso irradia ou se multiplica para outras áreas do Brasil que também são essenciais. E eu concordo com essa leitura do povo brasileiro. Você vê sistematicamente o movimento de corrupção das empresas nacionais, do mercado financeiro, sonegação nas prefeituras, roubando famílias não, mas cesta básica, comida de criança, das escolas públicas. A gente se sente malversação e mau uso. A gente vê uma crise mesmo muito doída na sociedade brasileira de muitos anos, né? Foi inclusive na ditadura militar aconteceu. Só que as pessoas não sabiam por causa da exceção do momento, né?
Mas eu acredito que, diferentemente do Gabriel, eu tenho impressão diferente. Eu acho que a eleição de 2018 ela vai ser a eleição do debate de corrupção. Eu acho que ela vai ser ainda assim um debate que vai ser priorizado pela população brasileira. Porque ela quer os outros direitos também garantidos sem a corrupção. Elas acham que, sintomaticamente, se a gente anula a corrupção no Brasil, os outros direitos serão garantidos. Se afirmando a corrupção, né? Se afirmando o combate à corrupção, os Isso. outros vão vir como consequência. Exatamente. E na minha avaliação é um equívoco também. Né? Porque não é assim. Se a gente coloca 51% do orçamento no bolso dos banqueiros e não chama isso de corrupção e achar que está tudo bem, isso não é um quesito a ser relevado. Mas eu acredito sim que o Brasil esse ano vai discutir muito, isso ainda vai durar por muitos anos. O Lula na prisão ainda vai ser batido essa questão por muito tempo. Mas eu acredito que é transcendendo esse debate e suavizando o momento político que a gente está vivendo que a gente vai conseguir avançar. Bom, na sua fala você citou a questão da imprensa na ditadura, né? A questão da censura, que os escândalos de corrupção que existiam então não podiam ser divulgados por causa da censura, né? Ultimamente no Brasil, com uma democracia ultimamente capenga, né? Depois do golpe, mas ainda assim a gente tentando batalhar nessa ideia, nesse ideal, a gente vem observando que se a censura por um lado ela acabou, por outro começou uma tal de fake news, um excesso de politização da imprensa, um armazém de secos e molhados. O boi tá sem freio, né? O boi tá sem freio. Aproveitando essa ideia, em relação à publicação na revista Exame. Revista Exame, lembremos que teve aquela capa com o Mick Jagger em plena discussão da reforma da Previdência, teve aquela capa da saída Temer na época da discussão do impeachment, teve a capa do prefeito Vitrine, que é o prefeito Dória, quando queria disputar as eleições. Essa mesma revista, ela soltou que o Ciro vem mentindo dados em todas as suas palestras mundo afora. Ô Gabriel, eu quero perguntar o seguinte, o Ciro é mentiroso? Olha, Caio, mentiroso não. Eu acho que mentiroso seria quem não considerou a margem de erro, digamos assim, dos dados que Ciro apresenta. E aí, como nós falávamos antes de gravar o programa, eu acho que é no mínimo leviano, para não dizer desonesto, o que fizeram com o Ciro. Para quem não sabe, foi lançado na revista Exame por meio do portal Truco, que é uma agência de fact-checking, de checagem de dados a respeito de falas, principalmente de políticos, e eles lançaram essa semana uma reportagem falando de Ciro. Só a título de curiosidade, para aqueles que quiserem pesquisar, a gente rebateu isso no site Todos com Ciro, do blog Todos com Ciro, né, apresentando os dados verdadeiros, mas, por exemplo, eles pegam que o número de homicídios não solucionados no Brasil varia de 10% e 15%, sendo que nós não temos dados oficiais compilados. E o que Ciro faz é tentar apanhar, não sei, de 10, 15 estados e fazer uma média aritmética, por exemplo, desses números, e o Ciro usa no seu discurso 8%. Então quer dizer, beleza, é um número inferior ao que deveria ser o real, mas não é um número totalmente errado. O Ciro fala da dívida nossa girar em torno da questão da Previdência, do rombo da Previdência, ser em torno de 190 bilhões, e a agência coloca como 180, né, sem considerarmos a DRU, que aumenta o rombo para ainda mais. Então, quer dizer, assim, coisa de 10 milhões, 15 milhões, tudo bem, são números grandes e vultuosos, mas a gente tem que considerar uma margem de erro. Nenhum dos números que o Ciro falou, por exemplo, ultrapassa 15%, 10% de erro. E para um cara que se propõe a botar o dedo na ferida, como o Ciro, e falar a quantidade de números, a quantidade de problemas, seja número de violência, de mortos, assassinado por arma de fogo, seja pelo rombo da dívida, seja, né, da Previdência, do número de matrículas, o número de matrículas, etc. Então, quer dizer, eu acho que é no mínimo leviano a gente querer colocar o Ciro como mentiroso. A gente pode colocar talvez no máximo como inconsistente, ou no máximo, para ser bem maldoso com ele, assim, exagerado. Mas é como o Ciro fala, as pessoas estão querendo colocar o discurso dele como falso, como foi o caso da reportagem, porque preferem malhar o carteiro do que ler a carta. Porque a mensagem do Ciro é muito mais profunda que isso. É de que o nosso dinheiro está sendo todo drenado para o bolso dos banqueiros, que os números de violência nas grandes cidades do Brasil, no Brasil de maneira geral, são números gritantes, aviltantes para qualquer sociedade democrática e civilizada moderna, e etc, etc e tal. Então, quer dizer, Ciro pode errar nessa inconsistente, digamos assim, em algum número de dados, mas não de todo mentiroso, né? Ele
Ele tá trazendo pra uma mim, mensagem que a mensagem é mais pra mim, profunda, que é o erro das Isso. coisas. Pra mim não tem nada mentiroso. Ele apenas precisa realmente melhorar e falar de onde ele vem retirando esses dados. A gente vem caminhando para o final do programa aqui. Eu quero que vocês respondam em 30 segundos cada um. Se o estoque de mentira da mídia ele vai continuar sendo reposto até a eleição. Vai, João. Não, vou dar lugar pro Gabriel. Fala. Olha, eu acho que, Caio, isso aí é um tipo de coisa que a gente nem tem que esperar que acabe e nem que achar ruim se continuar. Porque, por um lado, eu como um grande entusiasta do Ciro, obviamente por isso que estou aqui falando, que eu acho que é mais capital para ele poder se defender e continuar reforçando os números dele. Porque quem está interessado mesmo no debate vai ver, pô, os caras estão falando isso, o Ciro está falando aquilo. Então, o cidadão interessado, como o Ciro fala, apostar na inteligência das pessoas, o cidadão inteligente, ele vai correr atrás desses dados. Então, no meu modo de ver, se o cidadão for correr atrás desses dados, ele vai pender a balança pro Ciro, porque o Ciro, teoricamente, né, na prática, não teoricamente, na prática, ele está falando números que são verdadeiros, que são cruciais, são sensíveis à nossa sociedade brasileira, que a gente tem que discutir necessariamente. Ô, você, meu ouvinte, você acha que a gente tá mentindo? Você acha que a gente tá falando a verdade? Você tá gostando desse bate-papo? Então vem aqui pro Papo da Massa, dá uma curtida lá na página do Face, entra na página todoscomciro.com.br, se cadastre, vamos mobilizar. Os dados citados revelaram que 46% do eleitorado brasileiro está indeciso, então a gente ainda tem muito tempo de mudar esse país e torná-lo grande como ele realmente é. Últimas palavras, João, últimas palavras, Gabriel. Gostaria de agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, é sempre bom a gente explicar essas coisas, dar nosso ponto de vista a respeito das coisas, do universo político em si em especial. E é isso, satisfação, nos vemos numa próxima oportunidade. Olha, antes de concluir minha fala, eu vou usar 10 segundos. Eu acho que essa discussão da fake news, ele é um problema de narrativa ideológica. Eu acho que hoje no Brasil se disputa a narrativa e a imprensa tradicional sabe que está perdendo seu espaço para a internet. Por isso que ela cria agências de fact-checking para poder desconstruir uma determinada narrativa. Mas eu agradeço a oportunidade ao Caio, ao Gabriel. Eu acho que isso é um ótimo momento para a gente discutir um pouco com os eleitores do Ciro. Um abraço para vocês, curtam a página, não deixem de acompanhar o que está rolando nas redes sociais. E na próximo programa vai ter novidade aí pra galera do Papo da Massa. Valeu. Vem pra massa, galera!